Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Iniciamos, a partir de agora, o programa Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Você pode nos acompanhar, participar do programa através do YouTube ou através do Facebook. Pode enviar sua mensagem, fazer uma pergunta, que nós estamos aqui para lhe atender. Veja aí já na tela que já estão aí os canais de comunicação para que você possa participar. Comigo, aqui, como sempre, toda segunda-feira, está o nosso Ronaldo Gomes. Bem-vindo, Ronaldo. Grande abraço a você. Muita paz, saúde a todos. Gratidão, Marcos Tavares. Estamos juntos mais uma vez aqui. Gratos a Deus por essa oportunidade. Muita paz. Muito bem. Iniciamos na semana passada as conversas sobre o tema Violência e Jesus. E estamos nos baseando no capítulo 26 do livro Alerta, da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. E, basicamente, nós tecemos comentários com base na primeira parte da mensagem, porque a Joana divide a mensagem em duas partes. Ficamos, então, hoje, de estudarmos essa segunda parte, as considerações que ela faz, tanto sobre a violência, quanto sobre Jesus, e o remédio que o Espiritismo nos aponta para a violência e que nós vamos ver passa, então, pela educação. Não é isso mesmo, Ronaldo? Perfeito, Marcos. Então, vamos dar um prosseguimento, dando apenas recapitulando, que nós fizemos um breve histórico antes do mestre, com as situações da imaturidade, seguindo o passo da infância à adolescência humana, até chegar a uma maturidade, que foi o caso em que Jesus realmente já veio trazer a nós o exemplo, a teoria e a prática, porque ele exemplificou com a sua vida entre nós sobre o amor e a não violência. Marcos, nós temos aqui, nesse primeiro parágrafo, seguindo o ponto na visão de Joana de Ângeles, da visão não, na prática, porque ela também foi um exemplo quando esteve em vida aqui entre nós. Ela diz assim: não te deixes engalfiar na luta da arbitrária justiça pelas próprias mãos. E não é mais o que nós fazemos, que às vezes nós falamos essa justiça, abrindo um parênteses aqui, essa justiça pelas próprias mãos, não é só pegar em armas, temos também a língua, a blasfêmia, enfim, vários outros mecanismos de violência que, para mim, quando chegamos à arma, a nuclear, a guerra nuclear, por exemplo, já é o ápice do somatório de violências que nós, seres humanos, viemos ao longo do tempo praticando. Ou não tem nada a ver, Marcos? Ou, por exemplo, a guerra é a guerra e cada violência tem a sua especificidade. A meu ver, não. É um somatório. Ela vai se conglomerando até chegar, de fato, ao que nós chamamos de aberração da natureza, que é o ápice da guerra e a guerra nuclear, que praticamente está aí à nossa porta. Me perdão, não é o que eu quero, não é o que eu penso. Mas nós vemos hoje o noticiário de um bombardeio à usina nuclear e que está assustando o mundo nessa situação que nós estamos vivenciando. É verdade, Ronaldo. Realmente a mídia está publicando isso, né? E que a usina nuclear de Zaporizhia, lá na Ucrânia, foi atingida, ou não, claro, no seu núcleo, graças a Deus, mas parece que russos e ucranianos estão brincando, né? De quem solta o míssil mais perto possível, mas sem atingir o reator. É uma coisa impressionante isso, porque as consequências são nefastas. Mas isso é o ápice, como você colocou. Porque quais são as causas
dessa guerra, o jogo de palavras, e uma das maiores violências que nós temos sofrido na atualidade, realmente não tem nada a ver com míssil, com metralhadora, com fuzil, nada disso. São as fake news. Fake news, que é um termo em inglês que significa notícia falsa, né? Ou seja, né? Quando você inventa uma coisa, você lança pelas redes sociais, por exemplo, uma mentira. Você inventa algo, claro, sempre com uma segunda intenção, talvez até uma terceira intenção, que nunca é fazer o bem, mas sim o mal. As fake news mostram muito esse nosso estado de fazer a justiça pelas próprias mãos. Porque nós podemos não ter ou a coragem ou a oportunidade de matar alguém, como os espíritos, inclusive, colocam muito bem lá no Livro dos Espíritos. Mas podemos usar a fake news, usar as redes sociais, o WhatsApp e Telegram da vida, que são mensageiros instantâneos, para você espalhar, tá? Uma mentira qualquer aí para derrubar alguém, e que, no fundo, você está fazendo isso pelo desejo de vingança a esse alguém. Fosse em outras circunstâncias, talvez lá no passado, e você pegaria numa arma mesmo, para matar o outro. Mas agora você já não faz isso, você utiliza toda essa rede de comunicação tecnológica, mas é para atingir o outro, é realmente um estado de vingança. Então, é a justiça pelas próprias mãos quando nós falamos assim, deixe estar. Deus está vendo, porque nós gostamos sempre de colocar Deus no meio, né? Deus está vendo. Mas eu não vou ficar aqui parado esperando a justiça divina, porque cá para nós a justiça divina é lenta. Mesmo à luz da doutrina espírita, porque ele é capaz de pagar o que me fez só na próxima encarnação. Tem que pagar agora, né? Por favor. Então você vai, e através da língua, seja ela falada ou escrita, lá vai você se vingar, então, da outra pessoa, provocando acontecimentos ruins para essa pessoa. Mas a Joana de Ângeles é muito clara aqui. Nós não temos que nos deixar levar por essa justiça pelas próprias mãos. Por quê? Porque ela é arbitrária. Você está olhando apenas o seu lado, não está olhando o lado do outro, você não está sabendo se colocar no lugar do outro. Mas, Ronaldo, é aquela história, né? Eu faço para os outros. Mas se alguém fizer em cima de mim, né? Aí eu viro onça, eu viro leão, onde já se viu, eu vou reclamar os direitos humanos, a justiça, e não sei o quê. Só que você faz. Aí isso me lembra, Ronaldo, a parábola de Jesus, né? O Senhor e o servo, que estava devendo um dinheirão para ele chama o servo, implora o perdão da dívida, e o Senhor perdoa. Tudo bem, então. Então, esquece, não tem mais dívida, volta para o trabalho. E quando ele volta para o trabalho, ele cai no pescoço do colega lá de trabalho, que o colega estava devendo uma pequena quantia para ele. Aí é que nós temos que compreender a justiça divina. Porque o patrão chama ele de volta e assim, olha, eu lhe perdoei a dívida, que era enorme. O que você devia fazer com o seu colega aqui de trabalho? Perdoar a dívida dele, que é bem pequena. Mas já que você não soube fazer a ele o que eu fiz para você, então vamos fazer o seguinte, sua dívida não está mais perdoada, tá? E você agora vai ter que trabalhar em dobro para me pagar. E com juros. Eu estou sendo injusto? Não. Injusto foi você com o seu colega de trabalho, não é mesmo? Então, nós temos que entender que fazer justiça pelas próprias mãos é violência e que nós vamos responder por isso perante a lei divina. E ela continua: somente o amor em plenitude e a paz em profundidade podem constituir antídotos e eficazes para minimizar a força iante que avassala o mundo, é expulsar este adversário que se disfarça, o egoísmo, em que os próprios espíritos, no Livro dos Espíritos, pergunto se não me falha a memória, 916 ou 17,
que é justamente a chaga da humanidade, e eles respondem que é o egoísmo. E ela continua: nenhuma medida existe a curto prazo para deter a onda desencadeada pela invigilância desde há muito. Bom, nós temos aí vários pontos, mas o principal deles é o amor em plenitude e a paz em profundidade. Que belíssima mensagem que ela nos traz. O amor é tudo. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e Ele é amor. Só que nós nos perdemos ao longo de nossas vidas, ou melhor, de nossas existências, na única vida que temos, que é a do Espírito, e permanecemos ainda incapazes de compreender a mensagem do Cristo, trazer até a nós essa mensagem de Deus direto, que é o amor. E teimamos ainda, Marcos, é interessante isso, continuamos, como ela diz aqui, pelo egoísmo ainda, a humanidade avassaladora tentando buscar respostas que já foi dita há mais de 2000 anos atrás. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É verdade, Ronaldo. O amor é tudo, porque é o amor que vibra no universo, porque Deus, como você bem lembrou, é amor. Por isso a Joana de Ângeles está nos lembrando que contra a violência você tem que trabalhar com o amor. Porque se você não trabalhar com o amor, você vai acabar gerando mais violência. Claro, amor é paz, como ela coloca aqui. Então, como é que ela diz? Né? Amor em plenitude e paz em profundidade. É isso que nós temos que trabalhar. Mas aí alguém vai já pensar aqui. Sim, mas até nós, seres humanos, conseguirmos implantar isso, a violência vai continuar a campear. Não, isso aí nós temos um processo de longo prazo. É exatamente o que ela colocou no parágrafo seguinte. Nenhuma medida existe a curto prazo para deter a onda desencadeada pela invigilância desde há muito. Antes aqui do programa, eu estava assistindo o noticiário na televisão e até comentei com a minha esposa, que era uma questão ali de desvio de verba, não sei o quê, e tal, de uma investigação do Ministério Público Federal, e eu até comentei com ela assim, sabe o que acontece? Isso é um problema de ordem moral, de formação moral do caráter de nós, seres humanos. A questão é que ninguém quer abordar isso. Não, acham que o Ministério Público tem que ser reforçado para suas investigações, que a Justiça tem que melhorar seus mecanismos, que os órgãos de segurança pública têm que prender mais, tem isso. Claro que todas essas coisas têm que funcionar cada vez melhor, mas nós já paramos para pensar que sai geração, entra geração, e o problema da corrupção, do desvio de verbas, da violência, feminicídio, drogas, alcoolismo, e assim por diante, que isso não para. Por que não para? Não para porque nós estamos deixando sair a geração e entrar a geração sem desenvolver a educação moral dessas gerações. E nós vamos continuar a enxugar sempre o gelo, porque estaremos sempre atacando os efeitos e nunca as causas. Por isso a Joana diz aqui no texto, com todas as letras, olha, solução a curto prazo não tem, porque essa solução é a médio e longo prazo, porque ela passa pela educação. Mas é a educação moral. Enquanto não fizermos isso, é claro que nós não vamos conseguir nos amar e é claro que nós não vamos conseguir viver pacificamente. Então, esse precisa ser o caminho. E quanto mais nós adiarmos entrar por esse caminho, mais complicada fica a situação na sociedade humana. Já que você tocou na educação, ela continua. A tarefa que te cumpre realizar é a da educação das gerações moças, pelo exemplo de total dignificação humana sob as bênçãos do Senhor. Nenhuma
E ela dá uma continuidade. Nenhuma pena capital pode erradicar a paixão ultris que vige no homem. A educação tem essa belíssima situação. Vamos lá. Eu posso ficar reprovado, Marcos? E fico reprovado durante as existências, e dessas reprovações eu tenho as provas e tenho as expiações? Sim, temos as provas e as expiações, e podemos ficar reprovados tanto nas provas quanto nas expiações? Sim, com certeza, porque somos dotados do livre-arbítrio. Deus sempre nos ampara, assim como os bons espíritos. Mas é da própria lei divina o respeito ao nosso livre-arbítrio. E aí você faz aquela coisa assim, né? Você diz assim, não, na próxima encarnação, porque pode colocar no meu planejamento aí, agora chega de briga, chega de discussão, tá? Eu entendo que errei, já perdoei, já pedi perdão, pode marcar aí que eu vou trabalhar com o Marcos, tá? Próxima encarnação. Tá ótimo. Aí vem você, Ronaldo, eu venho e tal, nos encontramos aqui e tal. Aí eu pego, Ronaldo, recebi um convite para fazer um programa sobre educação na web Rádio Estação da Luz. E aí, vamos formar a dupla? Aí você já prometeu lá antes de reencarnar, né? E aí você não, me dá um tempinho que eu tenho que ver a minha vida aqui, eu te dou a resposta, tá? E aí, quando você desliga o celular, você vai dizer, ei, eu que vou fazer o programa com ele, coisa nenhuma, tá pensando o quê? Eu não sei o quê, você vai fazer o programa, eu quero fazer sozinho, eu sei o quê. Pronto. E aí, olha o problema, você acaba de ser reprovado, porque tinha prometido que ia fazer a dupla e já está pensando egoisticamente. Aliás, voltando ao texto da Joana, que é belíssimo, o egoísmo é silencioso, ele está sempre por trás, ele não aparece, mas ele é a causa das suas motivações. O egoísmo é a causa das suas ações. Claro que você vai inventar mil desculpas. Então, nós podemos sim, diante de uma prova, muitas vezes solicitada por nós, recuarmos, falirmos diante dela. Mas Deus é o mestre por excelência, né? Deus é o Pai, é o Criador. E Deus é assim, vem cá, meu filho, vem cá. Falhou de novo, né? Tudo bem, calma, vai assumir as consequências. Claro, porque você tem que ser responsável pelo que você faz. Mas, fica tranquilo, que você vai ter outra encarnação pela frente. Eu vou te dar outra oportunidade. Mas primeiro você vai fazer o seguinte, você vai fazer um novo curso aqui do mundo espiritual, vai se preparar e tal, vai fazer uma autoeducação, e depois você vai para a próxima encarnação, tá? E aí vamos ver, nova prova, e aí vamos ver se você vai ter mais forças e vai conseguir superar. Se nós, os pais, se nós, os professores, os educadores de uma forma geral, dessemos a base moral para o espírito que está reencarnando durante a sua infância, ele teria muito mais chance de vencer as suas provas do que hoje está acontecendo. Porque, infelizmente, e eu até marquei aqui esse parágrafo da Joana, nós deixamos a educação da geração dos moças de lado e não estamos dando os bons exemplos, né? Aí aquela questão, né, Ronaldo? Você está assistindo a TV, aí vê lá o fulano político e tal, não sei o que lá, maior processo de corrupção, sendo preso, aquela coisa toda, e você, o fulano. Não, ele foi meu aluno na escola, foi meu aluno na universidade e tal, não sei o quê. Né? Foi seu aluno? Pois é, né? Se for seu aluno, bem que você podia ter trabalhado a formação do caráter dele, né? Mas não, você acha que você é completamente isento disso. Você fez a sua parte como professor ali e tal, ministrando lá os conteúdos curriculares, o problema de caráter não é seu. Porque o professor também tem que ser um educador junto com o pai, junto com a mãe, o avô, a avó, os responsáveis no âmbito da família. Então, olha quanta coisa nós temos que fazer, por isso que
não é a curto prazo, com certeza. Nós somos o de hoje, o de ontem, o hoje, nessa reparação para o futuro. Somos nós mesmos os precursores e os nossos próprios sucessores das mudanças que devemos fazer, que é mudança em nós mesmos, não é mudança no outro. Nós continuamos tentando transformar o outro. E o egoísmo tem isso. Eu fico muito preocupado com o que o outro faz, com o que o outro fez. E eu esqueço que eu também estou fazendo tão quanto ou pior do que ele. Essa é uma grande problemática do ser humano ainda. As fake news, hoje, cada época tem seu nome, mas não é nada mais, nada menos do que a fofoca. O me disse, me disse. É isso aí. Hoje, fake news. É o mal que faz com a língua. Como já dizia lá os espíritos, Allan Kardec, para aquelas irmãs que estavam servindo de pedrações no meio da casa, etc., daquele espírito que ela fazia chacota quando era o mascate. Essa história é belíssima. Se vocês puderem observar e estudar, está lá no livro dos médiuns ou no Céu e Inferno, um dos dois, eu não me recordo agora. É dos médiuns. Livro dos médiuns. É isso aí. A tomada de atitude arbitrária mais a sula insânia do pervertido, enquanto que a solidariedade, destruindo o caldo de cultura criminógena, que fecunda, que enlouquece, é o recurso para diminuir e neutralizar a ação do mal que se espraia pelo mundo. Ou palavrinha esquecida, até podemos dizer que praticamente a gente nem vê. Claro, não vemos porque o bem ele é oculto, ele não precisa de holofotes, mas a solidariedade ela está aí, as mãos cheias sendo feita. Mas nós estamos mais presos às manchetes materialistas, vulgares, que dá ibope. É isso, Marcos. Então, a solidariedade ela fica praticamente esquecida, aparentemente. E ela diz aqui que ele vai destruindo o caldo de cultura criminógena que fecunda, que enlouquece. Olha que interessante. Que fecunda e que enlouquece. A solidariedade ela tem essa beleza, porque ela está ligada ao amor, que é justamente isso. O bem que nós podemos fazer a nós mesmos é fazer o bem ao outro. E isso são de várias maneiras que nós podemos fazer o bem. E Jesus demonstra isso quando aquela mulher o toca nas vestes e ele nada fez, porque ele era uma energia pura, e nós também podemos ser assim, e nós devemos ser assim, e ele diz que alguém o tocou. Aí ele fala, aí o pessoal que está em volta dele, os discípulos, mas, mestre, todos estão te tocando? Não. Alguém me tocou diferente, pois de mim saiu virtude. E nós podemos fazer isso. Quando vai visitar alguém com pensamento positivo, aí a pessoa está lá pensando, essa visita que eu estou recebendo agora, se eu pudesse receber alguma coisa, e você está ali, sem os pensamentos totalmente invisíveis um para o outro. Aí você, o que houve? Não, estou com uma dor de cabeça. Aí eu, mentalmente, estou ali fazendo aquela prece. Aí a pessoa vai conversando, passa 10 minutinhos. A sua visita foi tão boa. Sabe que a minha dor de cabeça passou? E aí, Marcos? Não é um espírito de solidariedade esse caminho que nós fazemos? Quando alguém faz o sinal no ônibus e o ônibus não para, ao invés de eu, no pensamento, jogar aí os pensamentos negativos ao motorista, porque ele não parou, poxa, vai com Deus, meu irmão, tudo bem, não parou, tem as suas razões. Mas ainda nós estamos, como ele diz lá em cima, nós estamos ainda ligados a essa revolta, a esse egoísmo intrínseco em nós, que é mais fácil o negativo do que o positivo, ou o bem do que o mal, e vice-versa. Nós estamos muito ainda agarrados à matéria. Então, esse aprendizado é mútuo. Só eu com o Marcos, Marcos comigo, eu com você, você comigo, e vamos nessa luta interna e externa, reconstruindo nós
para o nosso próprio futuro, que é o planeta de regeneração que está aí. Mas sem solidariedade, fraternidade, esse espírito de amor, nós não vamos chegar ao porto seguro. Fica difícil, né? E, na verdade, nós estamos atrasando a viagem para chegar no porto seguro, né? Você estava falando, Ronaldo, e eu me lembrei aqui de uma passagem da vida do Chico Xavier, muito significativa nessa questão da violência e da solidariedade, porque uma vez, eu não me recordo onde foi, se foi lá em Minas, se foi em São Paulo, mas enfim, ele ia visitar uma penitenciária, e quando ele chegou, foi recebido pelo diretor, e antes de iniciar, então, a visita aos presos, o diretor disse assim, bem, seu Chico, eu já preparei a sua segurança, né, os agentes penitenciários, todos estão devidamente armados e tal, e vão fazer a sua escolta. Aí o Chico olhou para o diretor e disse assim, olha só, eu vim aqui representar o Espiritismo, que é uma doutrina de paz, uma doutrina de amor, de solidariedade. Como que eu vou conversar com os presos, né? Eu sendo representante da paz e do amor, ladeado por guardas armados. Não posso fazer isso. Mas o senhor tem que aceitar a escolta, porque entre os prisioneiros aqui tem gente muito ruim, muito má, o senhor pode correr risco de vida. Olha, eu estou com Jesus, e Jesus está comigo, o senhor não se preocupe com nada. Aí, depois de muito conversar, aí o diretor resolveu, concordou em tirar a escolta armada e disse assim, tá bom, então, ok, mas eu vou distribuir, então, os guardas, né, lá no pátio, tudo direitinho, né? Aí o Chico disse assim, não, se vai ter guarda armado de metralhadora, né, olhando para os presos, então eu também não vou entrar. Eu já disse para o senhor, eu vim em nome da paz, eu vim em nome do amor, né, para conversar com eles, trazer uma mensagem para eles. Não quero ninguém armado lá dentro. Mas o senhor vai correr risco de vida, eu não posso me responsabilizar, que não sei o quê. Olha, ou é como eu quero, ou então eu me retiro, então eu vou embora. Bom, aí o diretor percebeu que o Chico estava realmente muito firme, e muito a contragosto aceitou. O Chico fez a visita, conversou, abençoou, abraçou. Muitos prisioneiros choraram com a mensagem dele, aquela coisa. E depois, quando ele saiu, ele falou para o diretor, o senhor viu? Viu? Muitos deles são violentos, são maus, mas somente a mensagem do amor é que pode transformá-los. Porque se tratá-los com a mesma violência, com a mesma brutalidade, eles jamais irão se regenerar. Não tem como, tem que mudar essa situação. Isso ocorreu também com o Divaldo Franco, né? Que é, aliás, uma situação hilária que ele contou. Né? Estava aí pelo interior deste nosso Brasil, em determinada cidade, que fazia palestra marcada lá para o cinema da cidade, que era um local grande. Então, quando ele chegou, já está lá dentro, aquela coisa toda, aí o prefeito da cidade, que era espírita, disse a ele, seu Divaldo, olha só, muita gente andou dizendo aqui pela cidade e pela região que ia apontar alguma coisa para o senhor não fazer essa palestra espírita. Mas eu chamei o delegado, para que ele tomasse conta. Aliás, deixa eu lhe apresentar. E chamou o delegado, né? Aí o delegado disse, seu Divaldo, o senhor não se preocupe, já tomei conta da situação aqui, e se alguém quiser se intrometer aqui e atrapalhar para não deixar o senhor falar, não se preocupe. E aí ele puxou o revólver do Conde assim, que, tô preparado. E o Divaldo Conde que olhou assim, falou, meu irmão, por favor, pode guardar. Nós estamos aqui em paz, pela paz. Vamos deixar que Jesus controle as coisas. Tá bom? Mas eu lhe agradeço do fundo do coração, tudo isso. Mas guarde a arma. A mensagem aqui é outra. E esse tem que ser o nosso comportamento.
paz, solidariedade, amor, porque esses são caminhos educativos da alma. Agora, se você se revolta, se você usa da violência, mesmo que seja diferente do que ele usa, né, aí nós não vamos conseguir, pela educação, transformar esta humanidade. Então, entendamos que para aqueles que estão desviados do bom caminho, é preciso exercer com eles a solidariedade, dando a oportunidade que eles encontrem o bom caminho, ou seja, o bem e o amor. E corroborando com o que você está dizendo, ela segue. Quem tem Jesus no coração não tomba nas ciladas da impiedade, pois somente lobos caem nas armadilhas para lobos. Claro que quem escuta você falar, Marta, está dizendo, então eu posso me aventurar a fazer qualquer coisa. Não, não é isso que o Marcos está falando, e ele vai fazer essa observação. Nós precisamos entender, quando nós estamos à frente de um trabalho, eu fazia também um trabalho aqui em comunidade, difícil, em Vigário Geral, o Marcos também aqui na Penha, fazia também, um amigo nosso, Astene, fazia também ali em Bom Sucesso, numa época que não era nada fácil, como hoje também não é nas comunidades, nas favelas, vamos dizer o termo certo, nas favelas. E que não eram fáceis, não são fáceis. Havia momentos que eles mesmo falavam, hoje era bom o senhor não participar, ou não ter a atividade. E realmente a gente respeitava, porque você precisa respeitar o que está havendo. Ou não, Marcos? Vamos enfrentar, porque eu estou com Jesus, eu vou fazer as coisas que tem que ser feitas. Não é assim, né, que funciona, né? Nós somos dotados de razão, de bom senso, e isso tem que estar sempre em funcionamento. Não é porque você está com Jesus e que você confia que Jesus está com você que você vai se atirar de cabeça sem tomar nenhum tipo de cuidado. Num ambiente em que a criminalidade predomina, é claro que você tem que tomar determinados cuidados e que, se for, como você bem lembrou aí, se for solicitado a você não entrar, que você não abra lá o serviço naquele dia e tal, porque a situação está meio perigosa, o que você deve fazer sim, dar sua meia volta, ore por todos, faça a comunicação a quem de direito, mas você vai respeitar. Eu também trabalhei, aliás, para quem está aí nos acompanhando e não é da cidade do Rio de Janeiro, o Ronaldo citou bairros aqui da cidade do Rio de Janeiro, Vigário Geral, Penha, Bom Sucesso, que tem bolsões dessas comunidades, nessas favelas, e quantas vezes na comunidade da Vila Cruzeiro, que fica no bairro da Penha, quantas vezes realmente o nosso grupo teve que recuar, não pôde fazer a tarefa daquele dia, porque havia uma guerra entre facções, havia uma incursão policial e assim por diante, e que realmente você não podia enfrentar aquela situação. Agora, o que a Joana de Ângeles está colocando aqui no seu texto, quer dizer, quem tem Jesus no coração não tomba nas ciladas da impiedade. Tá? Mas o que é ter Jesus nos corações? É ter sentimento. É ter a empatia de saber se colocar no lugar do outro. E nós estamos observando que, na atualidade, está faltando muito Jesus nos corações. Mas o Jesus amor. Não é o Jesus histórico, não é o Jesus religioso, não é o Jesus das discussões teológicas, nada disso. É o amor que ele representa, para sermos mais sensíveis, mais humanos, mais solidários, mais fraternos. Então é isso que ela coloca. E claro, com Jesus, você não vai se deixar levar pelas ciladas da vida humana, porque elas existem. Você vai se precaver, porque Jesus foi muito claro, né? Então, para nós tomarmos cuidado com os lobos em pele de ovelhas. Então, tudo isso nós vamos aprender com o Evangelho e com o Espiritismo,
para não cairmos nessas armadilhas da vida. E ela continua, perdão, não te deixes atemorizar pela onda de desespero, armando-te de violência para revidar golpe por golpe. E aí nós lembramos de Pedro, Marcos. Essa cena de Pedro é um exemplo para nós, onde quando Jesus vai ser realmente beijado no rosto e vem para o prender, e Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado romano. Essa cena, ela retrata muita coisa do que nós estamos justamente aqui falando. Sim, Ronaldo, sim. Hoje em dia, com tantos problemas sociais que nós estamos vivendo no dia a dia, as pessoas se desesperam com muita facilidade, como a Joana de Ângeles coloca aqui, e entram, então, em desespero. Quantas vezes eu já já atendi pessoas espíritas mesmo? Ai, Marcos, ai, não sei o quê, ai, isso, ai, aquilo, ai, eu não sei, me desculpe eu desabafar com você, ai, mas não sei o quê. Calma, calma. O que Jesus espera de nós é equilíbrio na mente, no coração, para termos equilíbrio nas nossas ações. Ou nós confiamos, ou não confiamos nele. Ou confiamos ou não confiamos em Deus. O desespero que a Joana de Ângeles coloca aqui, ele também é um tipo de violência. Porque quando você se desespera, você não pensa direito. Você não mede o que está fazendo. E quantas vezes depois você não vai se arrepender. Então, calma. Você não estava esperando esse acontecimento, não estava esperando essa notícia, lhe pegou de surpresa. Realmente não é uma coisa boa, mas tem que ter calma nesse momento e lembrar de Jesus. Não consta em nenhuma parte dos evangelhos que Jesus tenha ficado nervoso e revidou. Não. Jesus sempre foi paciente, amoroso, tranquilo, mas enérgico ao mesmo tempo, para mostrar, claro, que nós não devemos deixar que façam de nós um saco de pancadas pura e simplesmente, porque não é por aí. Mas ele não se descabelou. Na hora que ele foi preso, levado e entregue aos romanos e ter início à flagelação, pela narrativa que consta lá no Evangelho, Jesus manteve a serenidade o tempo todo. Mas ele estava sendo injustiçado. Impressionante como ele ficou calado, que não revidou, que não fez nada. Mas ele tinha que dar o exemplo do amor. Ele tinha que dar o exemplo dessa solidariedade, dessa fraternidade. Mas lá no diálogo com Pilatos, ele é muito claro, né? Quando Pilatos diz, olha só, você tem que entender o seguinte, você está nas minhas mãos. Eu posso condená-lo ou libertá-lo. Então, abre essa boca e fala alguma coisa. E aí Jesus abriu a boca. Olha, olho no olho de Pilatos e diz assim, você só tem esse poder sobre mim porque ele lhe foi permitido pelo Pai. Porque de outra, você não faria nada comigo. Mas deve-se cumprir a lei. E o meu reino ainda não é deste mundo. E aí ele cala, o que deixa Pilatos todo confuso, que ele esperava que o prisioneiro respondesse com essa serenidade, com essa sabedoria, com essa confiança. A mesma coisa que Paulo faz, né? Quando é decretada a morte dele por decapitação, e que ele fala para o chefe da guarda romana lá, olha só, eu trabalho para Deus e confio em Deus que vai me amparar. Você obedece a César. E você sabe que se você não fizer o que tem que fazer, César não vai lhe amparar. Então, cumpra a sua ordem, porque eu tenho certeza
que a vida continua depois da morte. Estou muito tranquilo. E é o que marca, né? Tanto Jesus quanto Paulo de Tarso marcaram a humanidade por todo o sempre. E é isso que a Joana de Anjos está dizendo que nós temos que fazer nesses momentos e não nos deixar levar nem pelo desespero e nem pela revolta. Continuando, ela diz: o cristão se arma de paz e de amor para atender à luta que vem sendo desencadeada, concitando a misericórdia e ao perdão, em qualquer conjuntura anárquica e perturbadora da atualidade. Sê tu quem ama, quem confia e quem realiza a resistência pacífica, a fim de mudar a paisagem da Terra e plantar no coração humano o triunfador invencível da cruz. Marcos, várias coisas aqui me chamaram a atenção. O cristão se arma de paz e de amor, e a gente está o tempo todo fazendo essa observação. Aí, mas ela continua aqui dizendo, concitando a misericórdia e ao perdão. Seria a falta do perdão, o auto-perdoar-se, o perdão de fato, que tem também desencadeado as vinganças, esse ódio e esse egoísmo avassalador? Tudo isso que ela está falando no seu texto tem a ver com a educação. Então, auto-perdão, perdoar ao próximo, você agir como um verdadeiro cristão. Hoje nós estamos aqui no Brasil passando por uma situação social e política realmente difícil. É verdade, nós espíritas também estamos trabalhando nesse contexto, porque nós vivemos aqui no Brasil. Mas entendemos, tendo por base o Evangelho, porque o Espiritismo é uma doutrina cristã, nós entendemos, e Joana de Anjos está nos colocando aqui, que o cristão, e aqui nessa escola, o verdadeiro cristão, que é aquele que se esforça em cumprir em si mesmo os ensinos morais de Jesus. Cristão, e é bom que coloquemos isso, cristão não é aquele que segue esta ou aquela doutrina religiosa. Não. Cristão é o que segue ensinos morais. Tá? Então, todos que seguem, independente da capa da doutrina religiosa, todos são cristãos. Mas entendemos também que existem os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. Os verdadeiros espíritas e os falsos espíritas. Então, Joana de Anjos está dizendo aqui, né, que o cristão se arma de paz e de amor para atender à luta que vem sendo desencadeada. Sim, há uma luta que está sendo desencadeada atualmente aqui no Brasil entre ideologias extremas, de esquerda, de direita, de centro. Há uma luta de valores, há uma luta entre o bem e o mal, mas no sentido profundo disso, o que nós espíritas, que somos cristãos, devemos então fazer? Devemos agir com paz e com amor. É isso que nós temos que fazer. Você recebeu, vamos dar um exemplo prático. Você recebe aí uma postagem radical, meio fanática. O que você faz? Você olha, acolhe ali para si mesmo, não precisa responder com raiva, nada disso. Não me manda mais esse tipo de postagem, se você me mandar novamente, eu vou deletar você dos meus contatos, porque eu não admito isso, eu não aceito uma coisa dessas que é do seu... Não, você está sendo violento. O que você vai fazer? Olha, você não concorda com aquilo, mas você vai fazer parar aquilo com você. Ou seja, você vai deletar a postagem para você e acabou. Eu tenho muitos amigos nas redes sociais e no WhatsApp, por exemplo, e recebo essas mensagens, recebo essas postagens. Tá? Eu não brigo com ninguém, não discuto com ninguém. Nada. Eu recebo, eu olho, não concordo, não é por aí. Tá? O que eu faço? Eu deleto.
para mim. Deleto para mim. Ah, mas você não responde nada para a pessoa que ele enviou? Não, nada. As minhas postagens no Instagram, no Facebook, tem os que discordam das minhas postagens, do meu pensamento, e às vezes discordam já de arma em punho, né? Eu leio todas as postagens. Quando eu tenho que dar uma resposta, tenho que dar a resposta com a maior educação, uma resposta equilibrada, mas na maioria das vezes eu não respondo. Por que eu vou colocar mais lenha na fogueira? Esse é o ditado dos meus bisavós. Tá? Por quê? Calma. Eu não tenho que ser um verdadeiro cristão, como diz aqui a Joana de Ângeles. Então, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que atender a essa luta, mas com paz e com amor, com misericórdia e com perdão, para que a perturbação dessa anarquia atual não me atinja e eu possa me manter equilibrado, sereno, para ter uma visão maior, mais profunda e tentar agir sempre de acordo com o Evangelho. Claro que isso é um processo educacional, você tem que fazer esse processo com você mesmo. Não é fácil, é óbvio. Agora, se recebêssemos da nossa família e da nossa escola a educação moral desde a infância, hoje, como adulto, eu já teria incorporado psiquicamente isso, né? Já seria um patrimônio meu. Eu não teria que estar fazendo essa luta toda comigo mesmo para ter Jesus no meu coração. Olha a importância, então, dessa educação para que possamos realmente fazer a transformação moral nossa e da humanidade. E ela termina com uma belíssima frase: a violência é sempre sem Jesus. Jesus nunca em clima de violência. Enquanto teimamos e teimarmos, como estamos fazendo ao longo dos milênios, ainda negligenciando a mensagem divina do nosso Mestre, que nada pediu a não ser que amássemos uns aos outros, e exemplificou esse pedido. Eu lembro de Paulo quando diz: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Poderia dizer alguma coisa, Marco, nesse finalzinho? Essa frase é muito profunda, porque aí sim, eu creio que com essa frase nós podemos ter um exemplo. O que é isso aqui? A violência é sempre sem Jesus, Jesus nunca em clima de violência. Já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ronaldo, essa frase final da Joana de Ângeles, aqui no seu livro Alerta, realmente nos faz refletir bastante, porque hoje nós estamos vendo pessoas religiosas ligadas ao cristianismo e cometendo violências que, na verdade, são impensáveis para quem é um cristão, para quem estaria com Jesus. Nós estamos vendo determinados segmentos religiosos cristãos envolvidos totalmente na luta política, pelo poder mundano, com discursos e ações que são incompatíveis com o Evangelho. E a Joana de Ângeles é muito clara. Quando existe violência, não pode existir Jesus. De jeito nenhum. O que nos remete, inclusive, ao exemplo que ele dá, quando da mulher adúltera lá na praça, porque colocam para ele o dilema, né? Olha, a lei mosaica diz que, como ela foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Mas como o senhor se proclama ser mestre, né? Como muitos consideram que o senhor é o Messias, o enviado de Deus, queremos ouvir, então, a sua palavra. O que o senhor tem a dizer a esse respeito? Jesus, muito calmo, muito tranquilo, compreendendo toda a situação, olha então para eles assim: bem, cumpra-se a lei, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Pronto. E claro que todo mundo se retirou da praça. Não tinha como. Mas a mulher ficou diante dele, então ele era o juiz ali naquele momento, né? Ele olha para a mulher,
se certifica, então, que todo mundo tinha saído, né? Então ele diz para a mulher, bem, como ninguém lhe condenou, nem eu tampouco. Pode ir, minha filha, mas não peques mais. Não cometa novamente esse erro, tá bom? Pode ir. Na sequência da narrativa evangélica, os discípulos questionam Jesus a respeito da atitude que ele teve. Pedro lembra a ele que a mulher, tudo bem que ela não merecesse o apedrejamento, que o apedrejamento era uma violência radical, muito grande da lei mosaica, mas que ela tinha cometido um pecado, ela tinha cometido um erro, que foi o adultério, e que ela, de qualquer maneira, precisava ser punida, devia ter algum tipo de punição, e que Jesus havia se recusado a fazer qualquer tipo de julgamento. Jesus olha para Pedro e os demais discípulos e diz assim, bem, vocês conhecem a vida dessa mulher? Vocês sabem quais são as circunstâncias que a levaram a cometer o adultério? Vocês sabem se ela fez isso porque ela quis, ou se ela foi envolvida por outro homem, e na sua ignorância ela acabou caindo de boa fé nessa trama? Não, né? Ninguém aqui sabe nada da história dela. Então, somente Deus, nosso Pai, pode julgar. Porque Ele sabe, mas nós não sabemos, e de qualquer maneira o pecador, ele merece a segunda oportunidade. Diz o nosso Humberto de Campos, através do Chico Xavier, que essa mulher adúltera, ela vai se tornar uma das seguidoras de Jesus e uma das trabalhadoras dos primeiros tempos do cristianismo aqui na Terra. Então, Jesus está sempre com a paz. Violência, você não está com Jesus. Agora, se você trabalha na paz, trabalha no amor, na solidariedade, na fraternidade, aí você está com Jesus e, claro, Jesus estará com você. Que fique isso muito bem claro para que nós espíritas não peguemos aí estradas tortuosas da vida humana. Nós temos que trabalhar para estarmos sempre com Jesus, permitindo que Jesus esteja sempre conosco. Muito bem, Marcos. Estamos chegando ao nosso final. E isso aqui levaria muito mais do que 2 simples programas. Falar de Jesus e a não violência, estamos falando de nós mesmos, porque ainda nos surpreendemos conosco mesmo, às vezes, em atitudes, no nosso lar, na rua, em algum lugar, em algum momento, em nossos pensamentos, porque esse, sim, em nossas consciências, nós sabemos do que somos. Não é eu e Marcos aqui, nenhum santinho, doravante, melhoramos muito, já não pegamos em armas, já não fazemos tal ou essa ou aquela coisa, mas ainda temos muito burilamento dentro de nós, até porque, se assim não for, nós não estaríamos aqui. Estaríamos sendo guias, um farol de luz para muita gente. Eu estou falando isso, Marcos, porque quem olha pensa que não, os dois estão falando isso. Qualquer um de nós ainda temos muito trabalho a ser realizado, dessa não violência, que a violência, como foi dito aqui, ela se disfarça de várias maneiras, porque o egoísmo, ele é sutil, ele é bem sutil. Quando Pedro fala com Jesus, que Jesus começa a falar das dores, dos princípios das dores, do que ele ia passar, ele fala, Senhor, tal coisa, isso não vai acontecer. Ninguém chamando Jesus de mentiroso, né, Jesus? Sai, Satanás. Ele sai, acorda, Pedro. Que isso, Pedro? Olha a sutileza do egoísmo. Olha, pensa no que você está falando. É o mestre que está falando. A dupla vista. O que você quer dizer? O egoísmo, ele se disfarça de várias maneiras. Que possamos nós refletirmos dentro de nós mesmos, não com o outro. O que estamos fazendo? Como já dizia Santo Agostinho, o que eu tenho feito? O que eu fiz hoje de bom? Será que ninguém tem nada que falar de mim?
fazer essas reflexões conosco mesmo. Muita paz, que Jesus os abençoe. Gratidão, Marcos. Gratidão, Tavares, por mais essa oportunidade. Que todos nós, e principalmente pais e professores, entendam da necessidade de se trabalhar pela educação, o respeito pela vida, a não violência, a cultura da paz, o amor, através da fraternidade e da solidariedade, se queremos ter, de fato, uma humanidade melhor, lembrando que nós ainda teremos que nascer de novo. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos nos reencontrar na próxima segunda-feira, 20h30, aqui pelo Web Rádio Estação da Luz. Muito obrigado pela sua participação. Até nosso próximo encontro, na paz do nosso Mestre Jesus.